Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe Diaconisa Silvania aqui essa manhã. Amém. Com o versículo do dia. Glória a Deus. Aleluia. Então, é Atos 17. Glória a Deus. Aleluia. E versículo 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão dos homens, nenhum tampouco é servido por mãos dos homens. Glória a Deus, aleluia. Aqui essa palavra maravilhosa que o Senhor me dá essa manhã. Entrando, meus irmãos, deixando o likezinho, amém? E se inscrevendo no meu canal, no nome de Jesus. Então, Paulo aqui, ele chega até num lugar chamado Atenas. E ali se encontrava, era numa cidade idólatra, que era toda, servia toda a idolatria. Era completamente cheio de idolatria aquela cidade. E ele chega ali e ele começa a dar uma volta em torno àquela cidade. E o que ele vê ali? Ele vê a cidade cheia de Deus estranho. Aquelas pessoas, os antenistas, o Areópagos, era o nome de uma raça de pessoas que existia naquela cidade, que se chamava antenista. Era de antenas eles. Esse povo ele estava conduzido pelos deuses estranhos daquela cidade, pela idolatria. Glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor ele quer falar a respeito da idolatria no meio do povo, porque no povo de Deus ainda existe idolatria. Glória a Deus, aleluia. O povo de Deus ainda não foi liberto completamente da idolatria. A gente vê homens e mulheres usados por Deus, mas ainda serve a idolatria. Glória a Deus, aleluia. Aqui ele foi dar uma volta na cidade e ele percebe que a cidade estava tomada de Deus estranho. Deus de lenha, Deus de barro, Deus de pedra, Deus de gesso. Em todo lugar que ele ia, tinha aqueles deuses estranhos e as pessoas adorando aqueles deuses. Mas o Senhor chama Paulo a atenção. Fala, eu te chamei para pregar a minha palavra, vai e prega. E ele, sem medo nenhum, ele vai, fica numa praça pregando a palavra de Deus. Mas ali quase jogavam pedra em Paulo. Ele se fica numa cidade, vai para a praça e ali ele começa a pregar a palavra de Deus e as pessoas começam a falar mal dele, falando assim: mas quem é esse? Parece um papagaio que fala e a gente não sabe o que esse homem está falando. E quando Paulo termina o discurso ali falando da palavra de Deus, eu creio que eram pessoas que não, com certeza está escrito na palavra, que eles nunca tinham ouvido falar de Deus. Aí Paulo fala: irmãos, eu estou pregando o Deus que fez o céu e a terra. Aquele Deus que nos deu respiro, que nós estamos respirando. E ali existiam muitas pessoas altas, por exemplo, poetas, que ficaram ignorando Paulo. Mas que discurso é esse? O que ele está falando? Que Deus é esse? Vamos interrogar ele. Então, no meio ali estava uma discussão muito grande a respeito de Paulo. Estava a ponto de bater em Paulo. Paulo termina o discurso, fala que Jesus ele veio ao mundo para ressuscitar, para curar e para salvar e para libertar. E eles aqui não acreditaram, não sabiam que discurso era aquele. Irmãos, ainda existe pessoas no mundo que não sabem se Jesus Cristo veio ao mundo
e ressuscitou no terceiro dia. Existe lugar no Brasil, em todo mundo, que o evangelho ainda tem que chegar. Chegando, porque o Senhor falou: ide em todo mundo, no mundo todo, e pregar o evangelho. Enquanto os quatro cantos do mundo não for pregado o evangelho, Jesus não volta. Porque o Senhor só vai voltar quando o mundo todo descobrir quem é Jesus. Então aqui Paulo fica preocupado com as ignorâncias daquele povo, porque o coração dele, a mente deles estava toda voltada para aqueles ídolos que eles serviam, que era ídolo de lenha, de pau, de madeira, de gesso. Tinha todo tipo de Deus ali naquela cidade, estava tomada. E olha só, e Paulo chega numa praça e fala de Jesus. E aqui eles começam a falar coisa com Jesus. Mas, meus irmãos, no meio do povo de Deus ainda existe muita idolatria. Eu estou seguindo umas irmãs de oração e essas irmãs, elas são cheias de Deus. Vivem uma presença, é uma presença de Deus na vida delas tremenda, usada na palavra, nos dons. Mas quando você vai entrar nas suas redes sociais, mostrando que foi comprar isso para Natal, para comprar, para fazer enfeite para Natal, presente para Natal, a gente vê que o coração dessas pessoas tá nas coisas do Natal, que não foram ainda libertas. Graças a Deus, o meu Deus me libertou do Natal, porque eu era idólatra. Todos na minha casa o Senhor libertou do Natal, porque Deus falou comigo, Deus me levou na palavra e mostrou que Ele não está nessas árvores de Natal. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus me levou na palavra, está escrito em Ezequiel, a árvore de Natal. O que significa a árvore de Natal? Então, as pessoas, elas estão muito idolatra ainda Natal. Como essas pessoas aqui de Antenas estavam idolatrados. Eles viviam os deuses estranhos e achando que era Deus na terra. E é assim no meio do povo de Deus. O povo de Deus não se libertou completamente desses ídolos estranhos, porque por trás dessas árvores de Natal existe demônios. Glória a Deus, aleluia, que se apresenta como a árvore de Natal. E eles se infiltram na casa da pessoa. Eu ouvi um pastor, o qual eu sigo ele, é muito usado por Deus no Brasil, e ele falou que quando entrou na casa da irmã, o filho estava muito depressa em casa, e logo o demônio se manifestou. Quando ele viu, o demônio estava do lado da árvore de Natal. Então, irmãos, nós temos que cada dia se desligar desses ídolos que caminham com nós desde o nosso antepassado, desde os nossos avós, dos nossos bisavós, que esses deuses estranhos vêm seguindo nós. Nós temos que se desligar desses deuses estranhos e servir só aquele Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Amém, meus amados? Então eu deixo essa palavra no nome de Jesus. Aí aqui no 30, Paulo fala assim: mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, e anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Viu? Deus não tem o culpado por inocente, não tem o inocente por o culpado. Ele estava falando de Jesus, aquelas pessoas estavam ignorando, então a culpa não ia cair em cima de Paulo. Paulo pregou em Antenas, pregou para essas pessoas ignorantes que não receberam a palavra de Deus. Então, Paulo não tem mais nada a ver com isso, não teve mais nada a ver com isso. Ele fez o que Deus mandou.
E assim é nós pregamos a palavra, quem quer escutar e obedecer, amém. Quem não quer, é problema dele com Deus, não é o pregador, não. Então aqui ele fala, o que ele falou? Que em todo lugar que se arrependa, que as pessoas que são ignorantes, elas têm que se arrepender para poder elas ser salvas, glória a Deus, aleluia, para que Deus venha libertar essas pessoas dessas idolatrias. Você pode ir agora na casa de muitos crentes, que as casas deles é tudo uma árvore de Natal, porque as coração deles nessa época estão e nessas coisas a qual Deus já me libertou dessas coisas. Deus não me libertou porque eu vi pastor, porque eu fui. Não. Deus me mostrou na palavra que ele não estava em Natal, não estava em árvore de Natal. Então eu sou liberta para a glória de Deus dessas coisas. E você que não é liberta e nem liberto, se liberte no nome de Jesus. Porque Natal não vem de Deus, vem do homem, vem dos ídolos do antepassado que criaram essa doutrina e criaram essa lei no meio do povo para ganhar dinheiro. Amém, meus amados? Então, vamos pedir a Deus para tirar essa idolatria do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Pai, abençoa teus filhos que vão passar aqui hoje, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renova, restaura cada um, Senhor, dá força, dá ânimo para continuar no nome de Jesus. Amém, um bom domingo e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.